nós estamos em um momento de necessidade de se refletir, de se conhecer a Constituição Federal de 88 e também de se defender a Constituição. E é justamente por isso que a minha fala está estruturada em torno de uma discussão do que representou a Constituição Federal de 88 para lidar com um dos maiores problemas do nosso país. Talvez o maior problema, que é justamente o problema das desigualdades sociais. Nesse sentido, então, eu gostaria de perguntar a vocês, e gostaria que vocês refletissem um pouco sobre essa sensação ou essa impressão que muitos de nós temos quanto ao fato de que o nosso país é um país extremamente desigual. Talvez, né, e nós vamos ver que os índices dizem isso, um dos países mais desiguais do mundo. Então, um país em que muitos ganham muito poucos e muito poucos ganham muito, né? Então, justamente por isso... sou eu que tenho que passar os slides, né? A gente vai começar falando um pouco sobre essa desigualdade, não só a partir das nossas impressões, mas também a partir dos índices oficiais. Então, o que os índices nos dizem sobre a desigualdade no Brasil? Um dos principais índices utilizados para medir a desigualdade é o índice de Gini, né? Então, o índice de Gini ele é usado justamente para medir a concentração de renda, numa escala que vai de 0 a 1, em que 0 corresponde ao menos desigual e que 1 corresponde ao mais desigual. Então, aquela situação em que uma pessoa deteria toda a renda possível, né, de um determinado país, de uma determinada região, equivaleria ao índice de 1. Quando a gente olha, então, para esse mapa aqui, que é um mapa retirado do jornal The Guardian, do ano passado, nós podemos ver os países mais desiguais, que são justamente os países que estão mais escuros aqui no mapa. Então, nós visualizamos o sul da África, visualizamos também alguns países da América Latina, né? E um pouco acima, um pouco menos desiguais, nós temos ainda países da África, o próprio Brasil, né? E, logo em seguida, seguindo esse índice, nós temos aqui alguns países tanto, né, da América Latina quanto os Estados Unidos, alguns países da África e a Rússia. E os países menos desiguais, nós temos o Canadá, temos os países da Europa, do leste da Europa, e nós podemos ver ali também a Austrália. Então, esse mapa ele nos dá uma noção geral da desigualdade no mundo, medida a partir do índice de Gini. Esse quadro aqui ele é um quadro retirado da revista Carta Capital, e ele traz índices, a comparação do índice de Gini, né, entre os países da América Latina. Por quê? A gente pode muitas vezes dizer que a realidade brasileira é muito diferente, né, dos países desenvolvidos, então a gente não poderia comparar o Brasil com esses países. Então, esse índice aqui, esse quadro, ele nos permite visualizar quão desigual o Brasil é, mesmo considerando os países que lhe são tão semelhantes, que são justamente os países da América Latina, né? Então, a gente pode visualizar pelo quadro que, em 2007, o índice de Gini do Brasil era mais ou menos de 0,58, né? Então, bastante desigual. Se a gente comparar, por exemplo, com a média da América Latina, que nós temos ali 0,53, né? E se a gente comparar com os países da OCDE, nós temos lá um índice de 0,31. O Brasil realmente está bem distante desses países. Bom, quando a gente se depara com um problema como esse, né, e tendo... inclusive, eu esqueci de dizer algo bem importante, que é uma informação que está no topo aqui desse slide, que em 2004, quando foi avaliado o índice de Gini, se estabeleceu um ranking entre os países, entre 127 países, o Brasil estava na posição 120. Ou seja, nós estávamos entre os 7 países mais desiguais do mundo, né? Hoje, nós estamos mais ou menos entre os 10 países mais desiguais do mundo. Próximos, por exemplo, da África do Sul, que, como todos nós sabemos aqui, teve durante muitos anos um regime de apartheid, né? Então, aqui é para a gente ter uma ideia de onde estamos considerando os demais países do mundo.
Imaginando que eu tenha convencido vocês de que a desigualdade de fato é um problema no Brasil, considerando o índice de Gini, a gente pode se perguntar quais são as causas desse problema, né? Justamente quando a gente se depara com um problema social, assim como outros problemas, a gente se pergunta sobre as suas causas para, então, tentar combater esse problema. Os teóricos eles se dividem muito com relação a esse debate sobre quais seriam as principais causas da desigualdade no Brasil. Mas eu trouxe aqui algumas informações, né? Então, o Celso Furtado, bastante conhecido por todos nós, né? Um cientista político brasileiro, ele vai nos dizer que a estrutura agrária extremamente concentrada do nosso país seria uma das principais causas da desigualdade. E disso decorre, segundo o Celso Furtado, o fato de que nós temos, muitas vezes, uma falta de oportunidade para crescimento no campo para essas pessoas que migram, então, para as cidades e engrossam uma mão de obra altamente desqualificada nas cidades. Por outro lado, um fator histórico bastante relevante, né, que é uma das causas da nossa desigualdade, é também a escravidão. Além disso, nós temos aqui o Thomas Skidmore, que é um brasilianista americano, e ele vai apontar causas tanto mais tradicionais, digamos assim, para a nossa desigualdade, quanto algumas raízes que ele chama de fatores modernos. Então, o que seriam essas raízes históricas para a nossa desigualdade? E esse aqui é o ponto que vai nos interessar mais quando nós formos falar um pouco sobre o Bolsa Família. Por quê? Ele nos diz justamente, então, que entre as raízes históricas está o poder das elites de influenciar a seu favor as políticas públicas. Então, tradicionalmente, no Brasil, as políticas públicas, como os impostos, por exemplo, que são um dos principais instrumentos de distribuição de renda, não desempenham esse papel, né? Mas os nossos impostos desempenham um papel de concentrar a renda e não de distribuir a renda. Além disso, as nossas aposentadorias são extremamente desiguais. O nosso sistema de aposentadorias faz com que a renda esteja ainda mais concentrada e não distribuída. E, por fim, nós temos o acesso ao ensino superior, altamente elitizado no nosso país. Entre os fatores modernos, a gente pode considerar, segundo Skidmore, outros mais econômicos, como a própria economia global, o fato do Brasil ser um país ainda predominantemente exportador de commodities, né? É um dos fatores que explica a nossa desigualdade, a distinção entre trabalhadores qualificados e não qualificados, então, uma diferença salarial muito grande entre esses trabalhadores, e também os baixos salários do setor primário do nosso país. Tendo consideradas, então, essas causas da desigualdade no Brasil, a gente também poderia se perguntar, ok, temos esses índices, sabemos dos nossos problemas históricos, dos nossos problemas econômicos, mas o que, de fato, a desigualdade gera na nossa vida, na nossa realidade, que deveria ser um problema com o qual nós deveríamos nos preocupar? Então, nesse slide, eu coloquei aqui alguns dos problemas que essa desigualdade gera. Para mim, o primeiro desses problemas que eu coloquei aqui é, talvez, o mais preocupante. Ele diz respeito, então, justamente a uma grande divisão que existe no nosso país. Nós temos dois Brasis completamente diferentes, né, que não se veem como iguais. Nós temos, então, um país rico e um país muito pobre, em que essas pessoas não estabelecem minimamente laços de solidariedade. Não nos vemos como concidadãos, mas nos vemos como pessoas totalmente diferentes, como se nós não fôssemos seres humanos, como todos, como se não compartilhássemos a mesma língua, o mesmo país, a mesma nação, né? Além disso, essa desigualdade também produz uma superexploração dos trabalhadores, uma negação de direitos aos mais pobres, uma naturalização da pobreza vista como por muitos como uma culpa dos próprios pobres e também uma violência endêmica que atinge significativamente os excluídos do nosso país. Bom, aqui eu trouxe um gráfico, né, que é justamente a evolução do índice de Gini do Brasil da década de 70 até o ano de 2011. Peço que vocês deem uma olhada nessas variações do índice.
A gente pode discutir bastante as causas dessas variações, né? Mas o que nos interessa mais significativamente aqui é que a gente pode visualizar que no final da década de 80, então início da década de 90, a gente vai ter um aumento da desigualdade. Muitos autores vão atribuir a esse aumento da desigualdade nesse período, especialmente as pressões inflacionárias, tá? Então, só na década de 90 que a gente começa a ter efetivamente uma queda maior da desigualdade no Brasil. Essa queda da desigualdade, que se inicia nos anos 90, só se torna efetivamente vertiginosa a partir dos anos 2000. Então, a gente tem dois fatores principais que podem ter contribuído significativamente para essa queda da desigualdade. Apesar da década de 90 ser uma década em que a gente não tem um crescimento expressivo no país, nós temos o Plano Real, em 94, que teria contribuído significativamente para o controle da inflação, né? E esse é um dos fatores que contribui também para a queda da desigualdade. Mas o que explica que, a partir dos anos 2000, a gente tem essa queda tão grande da desigualdade, comparativamente, né, com os nossos períodos anteriores? Há diversas controvérsias entre os economistas com relação às causas dessa queda da desigualdade a partir dos anos 2000. Mas a gente pode apontar entre elas o controle inflacionário, os aumentos contínuos do salário mínimo, políticas de transferência de rendas, como, por exemplo, aposentadorias rurais, benefício de prestação continuada e, inclusive, aqui, o programa Bolsa Família, né, sobre o qual a gente vai falar um pouco mais. Vendo esse gráfico, a gente também pode se perguntar com relação às políticas sociais. Vocês se recordam que o Skidmore nos dizia que um dos problemas da desigualdade no Brasil é o fato de que as nossas políticas sociais, elas tendem a favorecer alguns grupos mais específicos, né? Então, a gente poderia se perguntar o que muda nas nossas políticas sociais com a Constituição Federal de 88? Né? Como a Constituição Federal influencia as nossas políticas sociais de modo tal que elas passam a contribuir para uma efetiva queda da desigualdade? Para falar sobre isso, eu vou trazer um pequeno panorama das políticas sociais pré-Constituição e pós-Constituição. Antes disso, rapidamente, eu gostaria de falar a opinião de dois autores aqui que são estudiosos do tema da desigualdade no Brasil. Então, a gente tem aqui o Diogo Coutinho, que é professor da Universidade de São Paulo, e o Marcelo Medeiros, que é tanto pesquisador do IPEA como professor da UNB. O Marcelo Medeiros é hoje o principal nome no Brasil nos estudos de desigualdade, né? Então, eles trazem algumas opiniões e algumas informações com relação às suas pesquisas que são bastante relevantes para a gente entender esse quadro, né? Então, o Diogo Coutinho nos diz que os mecanismos redistributivos tradicionais, algo que eu já disse para vocês, né, como o sistema tributário, as aposentadorias e as pensões, de forma paradoxal no Brasil, eles não têm função distributiva, mas eles têm função regressiva. Então, por exemplo, como é que o nosso sistema tributário desempenha essa função? Pelo fato de que nós tributamos excessivamente o consumo. E quem é mais afetado pela tributação do consumo são justamente as classes mais baixas, enquanto que tributamos muito pouco a renda no nosso país, né? Então, é justamente isso que faz com que o nosso sistema tributário não contribua para diminuir as desigualdades. Além disso, eu já falei sobre os sistemas de aposentadorias e pensões, né, bastante desigual também. O Marcelo Medeiros, sobre isso, vai dizer que as nossas políticas públicas, nossas políticas sociais, elas são tradicionalmente estruturadas com base em princípios de autofinanciamento, né? Eu vou explicar um pouco mais sobre isso, e também distribuídas por critérios particularistas, que distinguem os beneficiários, beneficiam mais alguns do que outros e tornam os gastos sociais regressivos. Aqui a gente tem um pequeno panorama do que são as políticas sociais pré-Constituição de 88 e pós-Constituição de 88. Então, se vocês olharem, esse é um estudo feito por alguns pesquisadores do IPEA, né? E eles vão nos dizer o seguinte, que entre 64 ou melhor dizendo, desculpa, entre 1930 primeiro, né, e 1964, por que 1930? De fato, a gente só pode falar sobre políticas sociais minimamente estruturadas no Brasil a partir dos anos 30, né? Então, com Getúlio Vargas. Mas quais as características dessas políticas sociais desse período?
elas são políticas sociais predominantemente voltadas para os trabalhadores. Então, elas não são universais, né? Então, somente aquele trabalhador formalizado é o trabalhador que tem acesso à maioria das políticas de proteção social, tá? Justamente por isso, eles vão colocar que as políticas sociais não são universalistas, elas são seletivas, né? E a gente tem também um quadro bastante heterogêneo com relação aos benefícios, que distingue, por exemplo, trabalhadores urbanos e rurais, que distingue diferentes categorias profissionais. E a gente tem ainda um problema, que é o fato desse sistema ser altamente fragmentado, tanto institucional quanto em termos financeiros, por ele ser predominantemente autofinanciado, né? Então, são os próprios trabalhadores que financiam esse sistema, sem um outro tipo de contribuição mais geral, provinda dos impostos, por exemplo, certo? Bom, a partir de 64 e até 88, como são as nossas políticas sociais? Entre 64 e 88, há, sim, uma tentativa de universalizar um pouco mais, né? Mas, como nós sabemos muito bem, isso faz parte também de um discurso necessário de legitimação do regime militar. E também é um período marcado pelo que muitos autores vão chamar de modernização conservadora. Então, as políticas sociais, elas estão predominantemente subordinadas aos imperativos da economia, né? E, nesse sentido, também, a gente vai poder visualizar que essas políticas sociais ainda não atingem universalidade. Elas vão beneficiar alguns grupos, né? E isso vai servir também para o regime se afirmar. A gente tem também ainda uma dependência muito grande do autofinanciamento por parte dos próprios beneficiários ou dos trabalhadores. Então, a gente ainda não tem um regime que tenha múltiplas fontes de financiamento, o que ainda torna as políticas sociais significativamente frágeis. Bom, então, finalmente, chegamos aqui à Constituição Federal de 88. Né? E o que a Constituição Federal de 88 trouxe de inovador com relação às políticas sociais? Já podemos ouvir aqui vários pontos que a professora Cristiane Derani nos trouxe, né, e demonstrou como a Constituição Federal de 88 ela praticamente revoluciona o Brasil em termos de garantias de direitos sociais. Mas aqui eu trouxe mais alguns elementos que reforçam o que a professora Cristiane Derani já colocou, né? Então, entre outros direitos sociais que a nossa Constituição assegura, ela vai ser, como grande marco, a Constituição que vai assegurar igualdade. A partir da Constituição é que a gente vai poder falar de políticas sociais efetivamente universais, que atendam, então, a toda a população do Brasil e que não beneficiem, em específico, certos grupos que têm mais poder político ou maior proximidade com o Estado. Então, entre outros direitos sociais assegurados pela Constituição, que são muito importantes, a gente tem o salário mínimo nacional, temos também diversas normas redistributivas, como a própria previsão, né, de que o imposto ele seja conforme a capacidade contributiva do contribuinte. Nós temos também a progressividade desses impostos e temos também as estipulações tanto dos objetivos da República quanto dos fundamentos da República, que são eminentemente relacionadas com direitos sociais. Bom, nesse sentido, aqui a gente tem alguns avanços que a Constituição trouxe, né? Alguns deles eu já pontuei, como a própria universalidade, a uniformidade e equivalência também. A uniformidade e equivalência dos benefícios entre rurais e urbanos, o que é bastante importante para reduzir a desigualdade, né? A seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Aqui vocês podem perguntar como é que a universalidade se coaduna com essa seletividade, né? Mas um dos objetivos, né, e um dos fundamentos da nossa República é justamente a erradicação da pobreza. E, com isso, a gente vai ter políticas sociais que vão começar a ser focadas efetivamente na redução da desigualdade, porque vão ser políticas sociais focadas nas pessoas de baixa renda. Por isso, essa seletividade com relação a esse público específico é também bastante importante. A diversidade da base de financiamento das políticas sociais também é importante. Então, os impostos, né, por exemplo, COFINS,
né? São impostos, uma contribuição que é bastante relevante para o financiamento das políticas sociais, e o fato de nós construirmos, então, um sistema que depende não só mais do autofinanciamento, mas de diferentes fontes aqui. E um outro elemento bastante importante é o caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa das políticas sociais. Especialmente o período da ditadura militar, entre 64 e vamos colocar aí até a nossa Constituição Federal de 88, as políticas sociais são marcadas por ausência total de participação democrática na gestão dessas políticas. Então, é só com a Constituição Federal de 88 que a gente vai ter efetivamente uma previsão e uma possibilidade de participação dos próprios beneficiados na gestão dessas políticas. Bom, e aí a gente pode falar, então, um pouco sobre o programa Bolsa Família, que é justamente um programa que se insere nesse contexto de políticas sociais pós-Constituição de 88 e consagra vários desses princípios que a Constituição Federal de 88 passa a prever, então. Então, a gente tem aqui alguns dados sobre o programa Bolsa Família e também uma pergunta que eu lancei aqui, né, que é justamente de que maneira o programa Bolsa Família consegue contribuir para a redução das desigualdades e como é que ele se insere nesse paradigma das políticas sociais pós-88. Primeiro, o programa Bolsa Família é um programa de transferência de renda condicionado, né? Então, como a gente vai ver, as condições elas têm um papel bastante importante para fazer com que as pessoas de baixa renda tenham acesso a certos serviços sociais básicos, como saúde e educação. Além disso, ele se pauta na universalidade. Nós temos um cadastro único, né, das famílias de baixa renda, que é um banco de dados gigantesco que congrega dados de todas essas pessoas. Então, se eu atender a esses requisitos de baixa renda, independentemente de quem seja, tenho direito ao programa Bolsa Família. Também ele está diretamente relacionado com o objetivo de erradicar a pobreza e de realizar a plena igualdade e possibilitar para essas pessoas um mínimo de autonomia e cidadania, como a gente vai ver. Nesse sentido, o Bolsa Família ele é não só um programa voltado para assegurar a igualdade, que, como a gente viu, é um dos eixos centrais da nossa Constituição, mas também a liberdade, porque indivíduos sem mínima possibilidade de escolha não são indivíduos livres, como a gente vai ver melhor. Bom, o que é, de forma mais detalhada, o programa Bolsa Família? Eu acho sempre importante explicar em detalhes como é o programa e como ele funciona, porque a gente acaba, muitas vezes, partindo de certas ideias sem saber exatamente como ele funciona. Bom, ele é o maior programa de transferência de renda condicionada do mundo, né? E o programa Bolsa Família ele foi criado em 2003, nos anos da presidência do presidente Lula, a partir da unificação de outros programas pré-existentes, né? Então, o programa Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, por exemplo, mas com uma diferença bastante importante. Enquanto, por exemplo, o programa Bolsa Escola ele atendia em torno de 5 milhões de famílias, hoje a gente tem no Bolsa Família 14 milhões de famílias, né? Então, com a criação do Bolsa Família, eu tenho uma expansão muito grande desses programas sociais que existiam até então, certo? Ok. Bom, eu vou acelerar, então, um pouco para falar de mais alguns dados aqui. A gente tem quais são os benefícios, né, que o programa Bolsa Família nos fornece. E a gente tem tanto bolsas variáveis quanto uma bolsa fixa, né, relacionada com a renda, que é de até R$ 89,00 por pessoa na família considerada, então, aqui de baixa renda. E a gente tem as condições, que são o exame pré-natal, o acompanhamento nutricional, o acompanhamento de saúde, a exigência de frequência escolar. E a gente tem, como eu dizia, como um dos resultados do programa Bolsa Família, a possibilidade de gerar autonomia para os beneficiários. E por que isso é importante? Para falar sobre isso, tem um livro bastante importante, que é o livro Vozes do Bolsa Família, do professor Alessandro Pinzani e da professora Valquíria Rego,
professor Alessandro Pinzani, professor da UFSC, né, da filosofia, e a professora Valquíria, professora da Unicamp, da sociologia. Eles, durante 5 anos, fizeram várias entrevistas, né, em várias regiões muito pobres do nosso país, então, Vale do Jequitinhonha, Sertão de Alagoas, por exemplo, e eles entrevistaram mulheres, que são, segundo a lei, predominantemente as beneficiárias do programa, para tentar visualizar qual é o tipo de mudança subjetiva que o programa poderia ter gerado na vida dessas mulheres. Antes de falar sobre essas mudanças, rapidamente, é importante a gente dizer que, quando se diz que o programa Bolsa Família ele transfere renda diretamente, então dinheiro, muitas pessoas dizem que não deveria ser assim, né? Que eu deveria não dar o peixe, mas ensinar a pescar. É importante a gente dizer que o programa Bolsa Família, e quando eu parto desse pressuposto, né, eu estou partindo de um pressuposto bastante comum no Brasil, que é que diz respeito àquele abismo social que eu disse que existe, né, entre essas duas grandes classes sociais. E, na verdade, nós visualizamos a pobreza como uma culpa moral daqueles indivíduos que são pobres, né? Quando a maioria das pessoas que compõem a nossa elite, elas simplesmente reproduzem um capital, seja cultural, ou seja, um capital econômico que já provém da sua própria família. Então, atribuir a culpa aos pobres, pela condição em que eles estão, é não só desconhecer a nossa realidade, mas desconhecer também como é que eu posso me tornar uma pessoa minimamente autônoma. Então, existem várias condições externas e internas que possibilitam isso. Então, dizer, por exemplo, que uma criança que não teve condições nutricionais mínimas de se desenvolver é uma criança que teria condições de escolher estudar para conseguir um emprego ou para conseguir chegar à universidade, é minimamente não saber que uma pessoa que passa fome não tem condições mentais iguais às nossas para fazer as mesmas escolhas que nós, né? Como atribuir, então, a essas pessoas a responsabilidade pela pobreza? E é por isso que esses autores vão dizer que não basta, no Brasil, lutar contra a pobreza material. Não basta lutar contra a falta de acesso a bens materiais, contra a falta de comida, mas é preciso lutar no Brasil também contra a pobreza espiritual da nossa população, que olha para os mais pobres como se eles fossem culpados, como se eles fossem responsáveis, e não consegue olhar para o próprio lugar que ocupa, né? Então, para além de uma luta contra a pobreza efetiva, que o Bolsa Família faz esse papel, a gente precisa também de uma luta contra essa incompreensão que nós temos e contra essa falta de solidariedade que nós temos, tanto uma incompreensão das nossas estruturas históricas, da nossa desigualdade social, mas também a nossa falta de solidariedade com relação aos mais pobres. Bom, para encerrar, eu só gostaria de dizer que, né, nessas entrevistas, o professor Alessandro Pinzani e a professora Valquíria identificaram que o programa Bolsa Família foi capaz de produzir tanto autonomia moral em muitas dessas mulheres, gerar uma espécie de autonomia moral, como também uma autonomia cívica. Em que sentido, né? A gente precisa lembrar que as mulheres são predominantemente o público mais oprimido do nosso país, né? E as mulheres, elas são oprimidas também por uma condição relacionada com a própria biologia, que é o fato delas gerarem os filhos. Muitas vezes elas nem mesmo escolhem isso, porque elas não têm condições de escolher. E elas se mantêm atreladas e oprimidas por essas condições. Então, quando eu tenho acesso à renda, é uma primeira condição para que eu possa me libertar desses laços opressivos. E, num segundo momento, também, o programa Bolsa Família ele é capaz de gerar uma certa autonomia cívica. Por quê? Indivíduos que não tenham as suas capacidades de subsistência minimamente asseguradas não têm como ser sujeitos políticos, não têm como ser cidadãos, né? Então, o programa Bolsa Família ele tem também, segundo os autores, essa potencialidade. Para encerrar, eu gostaria de mostrar aqui para vocês uma foto que é uma foto que foi tirada a partir de um documentário. Esse documentário é um documentário que se chama Severinas, que foi elaborado pela agência pública após o lançamento do livro Vozes do Bolsa Família. E aqui a gente tem uma beneficiária do Bolsa Família e ela diz o seguinte: eu não penso também em casar, apesar da minha idade, para os daqui pensar que já é avançada. Eu não estou nem aí para o que eles falam. Eu quero estudar e é isto que eu vou fazer para mim. Segundo os autores, o Bolsa Família ele possibilita justamente isso, que é
um pouco de autonomia para projetar um projeto de vida para mim. Pensar uma vida boa para mim, né? Se eu não tiver minimamente condições de olhar a possibilidade de sair daquele mundo de pobreza, eu simplesmente continuo reproduzindo esse ciclo de pobreza, ok? Peço desculpas pela delonga e agradeço a todos pela palavra.